Bom, vamos iniciar as atividades, né, de hoje. Bom dia a todos, né, sejam todos bem-vindos à Escola Politécnica da USP. Vários de vocês aqui já são conhecidos, outros não. A gente vai ter oportunidade durante o dia de nos conhecer, de trocar mais informação, né. É uma honra, né, para nós termos vocês aqui. Vai ser uma oportunidade muito boa para que vocês possam conhecer um pouquinho do método que a gente tem trabalhado do ponto de vista de ciência dos dados, né? Conhecendo um pouquinho quais são as estratégias de gestão de dados científicos, né? Que, de certa forma, são estratégias bem interessantes que resolvem uma série de problemas, né? Do ponto de vista de gestão de dados e de análise de dados que a gente gostaria de mostrar para vocês, né? O foco desse hands-on, pessoal, isso é uma coisa importante vocês entenderem, é que a gente não chama de hackathon, porque a gente não quer que seja esse o objetivo. O objetivo desse hands-on é que difundir um pouquinho os métodos que a gente usa, né? Difundir a metodologia de ciência dos dados que a gente tem aplicado com etapas, entender como funciona direitinho cada uma dessas etapas, né? E para que vocês conheçam um pouquinho mais de detalhes sobre conheçam um pouco mais de detalhes sobre as técnicas e as ferramentas que são aplicadas, né? Inicialmente, né, eu queria agradecer, né, também, além dos presentes, né, a FATEC, né, aos nossos colaboradores aí da FATEC, que têm contribuído bastante e ajudado bastante na organização, né? Agradecer, claro, a Escola Politécnica, que está sediando esse evento, né, e o Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais. Tá? Bom, o Fernando, ele vai passar para vocês, o professor Fernando, ele é professor do nosso programa de pós-graduação, né? Ele é um dos orientadores aqui do nosso programa, e junto comigo, junto com o professor Marcelo, que está aqui, né? Professor Marcelo. Então, fiquem à vontade, tá, para tirar tanto dúvidas com relação ao que nós vamos fazer, as etapas, o que nós vamos desenvolver em termos de metodologia, mas também dúvidas com relação à pós-graduação, dúvidas com relação à iniciação científica, tá? Se alguns de vocês têm o interesse de prosseguir ou se envolver mais decisivamente na área, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, tá? A gente tem um grupo de pesquisa, né, que se reúne periodicamente, todos vocês são convidados a participarem, porque eu sei que quem está aqui está envolvido e tem interesse no tema, para ir fundo no tema. Então, a gente faz seminários mensalmente, a cada 40 dias, normalmente, tá? As pessoas que têm interesse de participar dessas atividades, por favor, deixem o nome com o pessoal da recepção, que a gente depois, vocês entram no nosso mailing list, tá legal? Bom, é isso. Obrigado, pessoal, e tenham um bom hands-on. Eu vou estar aqui o tempo todo, né, acompanhando, tirando dúvidas, discutindo com vocês, né, e o Fernando vai ser responsável por conduzir hoje. Obrigado. Obrigado, Fernando. Bem, bom dia, pessoal. Não, tranquilo. Eu vou só iniciar aqui. Bem, mas, inicialmente, deixa eu explicar qual que é a nossa intenção e qual que é a nossa sistemática. Eu vou mostrar para vocês aqui, explorar um pouquinho a dificuldade que seja, a necessidade que a gente tem de acesso à informação. Então, ontem teve aqui uma palestra do pessoal do Miguel, né, que já mostrou um pouquinho a dificuldade de acesso que a gente tem desse tipo de informação. No agronegócio não é diferente, no mercado financeiro não é diferente, cada instituição tem o seu site, cada site tem uma formatação. Então, a gente vai passear um pouquinho sobre esses sites que eu considero como dados financeiros para o lado do agronegócio, então, preços, exportação, esse tipo de coisa. Com base nesse agrupamento de dados, vocês vão estar separados por grupos, cada grupo vai eleger a sua sistemática, vai dizer quem é o líder, vai dizer quem vai ser responsável por captura dos dados, aquele que sabe mexer melhor com estatística já vai pensar nos modelos analíticos que vai poder ser utilizado. Tá? Junto a isso, eu vou passar para vocês também a sistemática que nós utilizamos para criar a gestão dos dados. Então, como que eu faço para não somente
fazer o procedimento de análise, mas sim garantir a qualidade desse dado, que esse dado vai estar armazenado, que esse acesso vai estar bem descrito, até chegarmos a gerar o que a gente chama de DOI dos dados, que é uma das coisas que a gente trabalha na disciplina de ciência dos dados, que o professor Pedro mencionou. Então, nosso objetivo maior é esse, tá? Facear, verificar a dificuldade que nós vamos ter em acesso aos dados, prover a análise desses dados e também mapear todo o processo. Colocar, criar, fazer a gestão dos dados, criar o DOI dos dados e, por fim, apresentar esse resultado em geral. Ok? Então, lá na solicitação, nós colocamos quem sabia estatística, quem sabia R, quem sabia Python. A ideia é para que a gente consiga criar os grupos de forma mais ou menos equilibrados, mas não se preocupem, cada um vai ter uma capacidade, cada um vai ter um conjunto que vocês vão precisar se organizar nesse contexto, dizer, olha, a liderança vai ser essa pessoa vai fazer a apresentação, essa pessoa vai pensar no estado analítico da coisa, e, com isso, a gente conseguir criar uma análise final. Tá legal? As ferramentas, o processo, como vai ser feito, vai ficar aberto. Tá? Obviamente, muitas das coisas, até que eu vou passar aqui para vocês, é bastante plausível se fazer em R. E a minha experiência, meu maior know-how também é o R. Mas, Fernando, eu sei fazer isso no Excel, quer dizer, minha análise final vai ser no Excel. Não tem problema. Tá? O que eu quero é que vocês se sintam confortáveis de chegar no objetivo final, que é, além da organização, a gestão desses dados que a gente vai trabalhar e o resultado final da análise. O tempo é curto, a gente vai tentar fazer aí uma coisa bem rápida, mas a ideia é essa instrução, tá? É essa ter um primeiro, aqueles que nunca tiveram, né, esse contato, ter um primeiro contato, e aqueles que já sabem também poder aprimorar e conhecer um pouquinho mais. Tá legal? Depois dessa, eu sugeriria para vocês, todo mundo recebeu o número do grupo a que pertence? Eu acho que seria interessante se vocês já pudessem se organizar de forma a ficar com os grupos a qual foi recebido. Tá. Quem estiver como grupo 1, poderia se reunir nessa primeira parte aqui. Isso. Então, grupo 1 aqui, pessoal do grupo 2 mais ao fundo. Fazer a dança das cadeiras aí. O grupo 3 aqui, essa frente. Eu acredito que vai formar uns 6 grupos ou 7. 7, mais lá para o fundo, então. Eu vou passar uma breve introdução, mas era importante vocês estarem mais ou menos agrupados para que vocês possam já começarem a discutir conforme, olha, isso daí acho que vai ser interessante. O grupo 4, nesse meio aqui do fundo. O grupo 5 pode ficar lá na última fileira. O grupo 6 aqui. E o grupo 7 no meio, mais ou menos, tá? O 8, lá no fundo. A última. Ok, pessoal? Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8. Legal. Muito bem, já conseguimos bagunçar um pouco, né? Está todo mundo muito
na defensiva, agora vamos conversando mais. Bem, vou passar rapidamente para vocês qual é os conjuntos de dados. Falta um aí que eu acabei de selecionar, mas eu vou mostrar para vocês depois. E também tem um site que está disponível esta apresentação e alguns materiais que acho que para vocês vai ser interessante vocês darem uma olhada, tá bom? Eu já passo para vocês. A ideia é a seguinte, olha, para formar ou para iniciar, o objetivo nosso, ou pelo menos a minha área de conhecimento, é agronegócio. Agronegócio no mercado financeiro. Então, veja, o CPEA ela produz preços que a gente diz que são preços de mercado físico. Quanto foi vendido o boi pelo frigorífico, foi comprado pelo frigorífico e foi vendido pelo pecuarista. Isso daí vai gerando dados diários, de uma média, por exemplo, do indicador do Estado de São Paulo, aonde isso, tudo que a gente chamar de indicador, é um balizador que a gente poderia considerar para país. Tá? Então, se eu quero saber o preço médio do boi gordo no Brasil, a arroba do boi gordo está lá no indicador do Estado de São Paulo. Então, no próprio site do CPEA, vocês vão ver, indicador do Mato Grosso do Sul para bezerro, indicador da soja Paraná, indicador da soja Paranaguá. Então, haverá esses tipos de diferenças de séries e de produtos. Isso é o que a gente chama de mercado físico. Legal. Mas ficou claro para vocês que mercado físico é o quê? É a venda do produtor para a indústria ou vice-versa. Aí nós temos o mercado financeiro, quer dizer, o mercado financeiro que faz um trade em cima disso daí, que faz um repasse de dinheiro, de pagamentos em cima desses papéis. Então, isso é possível capturar tanto no site CPEA quanto no site da Bolsa, da B3, por exemplo. Eu quero informações sobre produção. Bem, produção, quero saber quanto se produziu de soja. Inicialmente, quem faz isso é o CONAB, aqui no Brasil. A CONAB centraliza suas fontes de dados no IPEA. Então, quem não conhece o IPEA é um instituto público, né? É como se fosse o IBGE, só que num sentido mais amplo de renda, de indicadores de todos os países, e ele centraliza informações também de diferentes fontes. Então, você vai encontrar preços da CONAB, você vai encontrar, produtividade da CONAB, você vai encontrar preços da FGV, infelizmente o CPEA não está lá ainda, mas nós estamos trabalhando para isso também. Então, a ideia dessas fontes de dados que eu estou passando para vocês, é que vocês vejam quais as possibilidades de fontes de dados que vocês vão trabalhar. Então, eu quero trabalhar com preços do CPEA, vou escolher a cadeia de boi gordo. Legal. Então, boi gordo, você vai encontrar preços do CPEA e vai encontrar lá no IPEA Data uma referência sobre rebanho, quanto de rebanho tem no país. E daí você pode juntar informações como, por exemplo, salário mínimo que é pago nessas regiões onde tem esse levantamento. Enfim, tudo isso vocês vão ter que buscar nessas fontes. Tá legal? Vai depender do nível de análise a qual vocês vão querer tirar. Bem, uma parte logo de início, logo em conjunto, vai ser a gestão dos dados. Então, eu vou passar aqui rapidamente para vocês como fazer ou quais mecanismos a gente tem para fazer uma gestão dos dados. Qual o processo de planejar, analisar, até a gente conseguir armazenar, descrever, para poder fazer uma boa gestão desses dados. Isso vai ser muito útil lá para frente, se vocês querem publicar, querem disponibilizar seus artigos. A própria FAPESP, para qualquer projeto que está surgindo agora, está solicitando a gestão dos dados. Tá? Então, já é uma etapa que a gente vai aliar junto com a necessidade da análise. Tá? Agora, falando um pouquinho mais mãos à obra, né? O que nós vamos tratar, ou quais são as possibilidades que nós temos e quais são as dificuldades que nós temos no processo de análise. Tá? Então, quem participou dos dias anteriores aqui viu a dificuldade ou a grande exposição da questão de tratamento dos dados.
Então, nós ainda perdemos o mundo real, né? Tem alguns softwares que mostram várias coisas, tal, mas o mundo real ainda exige bastante tratamento dos dados. O que é tratamento dos dados? Você vai pegar uma série de dados que está diária e querer relacionar com os dados mensais. Bem, você já tem que achar uma estratégia de como você vai fazer para transformar esses dados diários em mensais. Será que uma simples média resolve? Será que eu preciso fazer outro tipo de análise? É nesse sentido. Você vai ver que em produtos agrícolas pode acontecer o que a gente chama de sazonalidade, que é o quê? Bem, um mês tem colheita, no outro não tem, um mês tem preço, no outro não tem, umas semanas haverá cotações, outras não. Se a gente estiver trabalhando com produtos que eu brinco que são bem comportados, por exemplo, milho, soja, então você tem toda a cadeia claro, tem o período de plantio, de colheita e tudo mais, mas você tem armazenamento. Isso facilita bastante as coisas na questão de comercialização. Agora, se você pegar para trabalhar com citros, laranja, você não tem esse período. Então, haverá lacunas nessas séries temporais. E aí, o desafio para vocês começarem a verificar isso é como que eu vou tratar isso. A minha sugestão, já de cara, é média. Tá? Em alguns pontos você pode usar média móvel, em alguns pontos você vai usar média, faz uma estimativa de preço anterior e posterior e gera aquela lacuna que, ao longo do tempo, não vai fazer tanta diferença. Tá legal? Sempre, quando a gente vai trabalhar com análise de dados, a gente tem que pensar que a significância, a precisão, é inimiga de quanto você quer ter de retorno lá no final da análise. Então, se você quiser ser muito preciso, você não vai ter uma boa análise e não vai conseguir chegar no objetivo. Também, se você tiver o dado muito esparso, muito falhas ou muito aberto, você também vai ter uma linha reta em séries temporais. Tá? Então, essa granularidade de qual nível de detalhe que a gente vai ter, precisa ser pensado. Por fim, ou numa parte dessa análise, depois do que a gente chamar de tratamento desses dados, depois que eu tiver as séries possíveis de serem comparadas, eu vou tratar a questão da análise de dados. Aí eu tenho algumas sugestões. Nós, no CPEA, lá, não fazemos o que a gente chama de previsão. Nós trabalhamos com análises de comportamento do passado. Pelo simples fato que, como nós somos um centro de pesquisa que gera dados diários e gera dados do mercado físico, eu não posso fazer uma previsão de que esse preço vai estar tanto, sendo que eu vou gerar esse preço. Então, não condiz com esse sentido. Mas, o mercado financeiro, enfim, diferentes fontes, tratam a questão da previsão. Previsão, uma dica que eu sempre digo básica, né? A melhor previsão é o preço de hoje em relação a amanhã. Então, é o máximo que você sabe. O resto, a gente consegue aproximar, a gente consegue fazer algumas tendências, mas há sempre uma variável de erro aí embutida que é possível calcular também. Tá? Existe a questão de comportamento do passado, então eu quero ver flutuabilidade, eu quero ver correlação, eu quero fazer uma matriz de correlação. Então, dado que esse comportamento da série de preços aconteceu nos últimos 5 anos, pode ser que ela ocorra de novo. Então, eu vou buscar esse comportamento do passado. E a visualização, aí vocês podem usar uma ferramenta como o Tableau, o próprio R dá bastante recursos para vocês fazerem os gráficos e apresentarem esse resultado. Por fim, nós faremos uma apresentação do resultado final. Pessoal, dúvidas até aqui? Tranquilo? Na apresentação, está lá, que eu vou deixar disponível para vocês, eu só coloquei aqui algumas sugestões de perguntas ou de conhecimentos, ou aquilo que vocês devem começar a discutir no grupo. Tá? Então, qual fonte eu vou utilizar, qual nível de informação eu vou querer. Então, eu vou trabalhar com dados mensais, vou trabalhar com dados diários. Pessoal que trabalha com estatística, conhece estatística aqui, ou séries temporais, sabe que não consigo fazer uma previsão ou não consigo ajustar uma previsão com dados diários. Há uma dificuldade muito grande nisso. Então, eu vou ter que trazer esses dados para dados mensais. Tá? E trabalhar com esse conjunto de dados em dados mensais. Talvez até semanais você consegue fazer alguma coisa nesse sentido. Tá?
E aqui estão as sugestões de bases de dados que vocês podem pegar. Então, do CPEA, do IPEA, do ISTA, eu acessei aqui para ver, tá, é uma grande dificuldade chegar no conjunto de dados. Eu vou passar um outro, que é o chama Alice Web, que ele tem todos os dados de exportação, acho que é bastante interessante para vocês poderem trabalhar. A parte de gestão dos dados, eu tenho uma apresentaçãozinha a priori aqui, mas a gente vai utilizar o modelo definido no Data One. E o site para fazer isso daqui é esse daqui, tá? A ferramenta DMP Tools, desculpa. DMP Tools vai demonstrar ali, é um wizard praticamente, onde você vai ter que definir, infelizmente está tudo em inglês, mas não vai ser um maior problema, mas que você tem que definir simplesmente os passos a passos, que tipo de análise que você vai fazer, qual período que você vai deixar, e ao final ele te provê quem é o responsável por aquele tipo de análise, e ele vai te prover o DOI para a gente poder publicar. É importante na apresentação que vocês forem fazer, demonstrar 3 ou 4 principais passos. O primeiro é a gestão dos dados, a dificuldade que vocês tiveram para fazer a gestão e fazê-la, claro, e demonstrar o DOI dessa gestão dos dados que vocês criaram, ou a dificuldade, ou como vocês fizeram a escolha das bases de dados, os tratamentos de dados que foram necessários e, por fim, a análise. Vejam, eu não estou preocupado exatamente se a análise está correta, se é a melhor, se você devia ter usado A ou B, tá? O intuito é que vocês tenham um primeiro impacto com isso daqui. Nós sabemos que isso não sai de um dia para a noite, isso daqui leva meses, né? É muito mais suor do que brilhantismo ali, mas é necessário, tá bom? O tratamento dos dados, eu já dei uma pequena passada com vocês, mas vocês vão ter que buscar, nessas bases de dados, identificar se existem dados faltantes, se as unidades estão corretas. Então, vejam, um caso muito básico que ocorre e que dá muita diferença, obviamente, é você pegar preços que estão cotados, por exemplo, em quilo, para preços que estão cotados em saca. Então, a agricultura tem muito isso. Soja é cotado em saca de 60 quilos. Farelo de soja é em buchos por centes de dólar. Então, para cada tipo de produto, há uma diferença na unidade, e isso faz toda a diferença. Então, a gente não pode juntar as coisas, ou, pelo menos, tem que achar um fator comum de nivelamento. Geralmente, vamos para o básico. Se for quilo para tonelada, ou coisa desse tipo, a conversão é ok. Se não, a gente pode usar uma métrica de log, por exemplo. Tá? Fazer um logaritmo de todas as séries. Ou, então, trazer todas as séries para o que a gente chama de normalizar as séries, né? Eu não gosto muito desse termo, mas trazer todo mundo para a média 0 e desvio padrão 1. Enfim, está aberto para vocês tirarem isso daí, tá? Eliminação de outliers, periodicidade distinta, então mensal, semanal, diário, por hora, se a gente trabalhar com dados de bolsa por hora, que a agricultura a gente não consegue chegar nesse nível ainda. Eliminação de outliers, sabem que é outliers, não? Okay? Geralmente, vejam só, outlier é sempre um calo, né? Num dado que você está coletando para formar uma média, ok, você pode expurgar aqueles limites que você identificou. Numa série temporal, um outlier, o que é uma série temporal? Onde o tempo importa, certo? Então, tenho lá desde 1920 até agora, uma série diária. De repente, eu vi lá um pico e, de repente, desce. Pode ser um erro, como não? Então, Fernando, como eu identifico isso? Bem, é causa. Vai ter que olhar a base, vai ter que verificar se é um erro mesmo, verificar se isso aí não ocorre em algum momento do passado, de novo, como pode ser uma mudança de tecnologia. Tá? Então, séries temporais vai ser difícil a gente chegar nesse ponto. Mesmo assim, eu acho que é um ponto muito importante, é sempre um ponto para se ter um olho maior.
eu deixei disponível no site, que eu vou passar para vocês, um trecho de um livro que eu acho muito interessante, que chama Introdução à Análise Multivariada usando R, o título é em inglês, né? E primeira parte desse livro, ele faz uma demonstração, que é o que eu deixei, o primeiro capítulo desse livro, que é o que eu deixei para vocês, ele faz uma demonstração de como identificar outliers em séries temporais. Já no R, tem um passo a passo, tal, está em inglês também, mas dá para seguir legal ali, dá para fazer o passo a passo dele para usar, se vocês acharem necessário. Pode não ser hoje, mas fica de dica para vocês, tá? Ok? Alguma dúvida aqui? Outra coisa bastante importante. Sabem o que é tendência? Tendência em séries temporais? Certo? Todo produto. Então, eu vou pegar a saca de soja hoje está cotada a R$60 por saco de soja de 60 quilos. For olhar a série temporal, lá atrás, 3 anos atrás, estava R$20, ou um pouquinho mais, vai. 8 anos atrás, estava R$20 por saca de soja, por 60 quilos. Por que a soja subiu tanto? Fazem ideia? Não. O mais básico é a inflação. Certo? Então, o primeiro é a inflação. Quer dizer, nosso poder, os valores, existe sim oferta e demanda e tal, mas isso vai ser sazonal. Vocês vão ver que ele vai ter um período que sobe, cai, então, mais ou menos, a gente vai observar lá o primeiro trimestre, tem uma subida, depois nivela, mas basicamente é a inflação. Então, ou nós deflacionamos, né? Ou seja, pega o índice de inflação e traz ele para base centro, ou fazemos uma normalização, enfim, há técnicas para isso. Tá? Mas para vocês observarem, Fernando, eu fiz a previsão, esqueci de colocar deflação, ótimo, mas para vocês já saberem que tem essa questão. Então, é isso que eu trato como tendência e sazonalidade. Tá? Isso é especificamente de séries temporais. Tá? Análise de dados. Então, aqui, eu trouxe para vocês alguns métodos. Então, para a previsão, existem os métodos conhecidos como ARIMA, SARIMA, regressão linear simples, isso daqui dá para fazer em Excel. Regressão linear múltipla, eu acho que dá para fazer em Excel também. Análise de comportamento, matriz de correlação, dá para fazer em Excel. Dá para fazer, não é que vocês têm que fazer, tá? Pode fazer no R, tem módulos prontos, tem pacotes prontos para tudo isso. Modelos VAR, alguém já ouviu falar em modelos VAR? Matriz, impulso, resposta. É muito legal. A ideia é assim, ó. Imagine que vocês têm, eu quero saber, pego série de dados de preço de soja, de café, por exemplo, que eu fiz um experimento que eu achei bastante interessante. Peguei preços de café do Brasil, no caso CPEA, da Colômbia e de Nova York. Então, é um senso comum que a variação de preço de Nova York impacta os demais mercados. Então, o que eu fiz? Usando matriz de impulso-resposta, apliquei um método sobre essas 3 séries. E eu conseguia dizer o seguinte, se o preço de café em Nova York, que a gente chama de NYBUT, subir $1, em quantos meses, infelizmente eu não tinha dias, mas em quantos meses esse $1 vai refletir no Brasil? E quanto? Vai ser $1,20? Vai ser 90 centavos de dólar? Certo? Então, é uma previsão, mas com o intuito de... Eu não falo o preço exatamente, eu não digo a curva de tendência, mas eu digo o impacto que isso daí vai ter. Isso daí chama matriz impulso-resposta. Dá para aplicar isso daí, por exemplo, para alguns produtos. Será que existe alguma relação preço de suínos com preço de bovinos? Então, coloco lá na matriz de impulso-resposta, coloco R$1 em cima do preço do boi e vejo quanto pode alterar em suínos. Aliás, suínos com bovinos, mais ou menos. Mas grãos com suínos, o impacto é muito direto. Tá?
Por quê? Porque o bicho come grãos e grãos acaba sendo metade do custo de produção de um suíno. Tá legal? Claro. Esse é Vector... agora eu não vou lembrar a sigla. Mas é o VAR do... Oi? Regression. Vetor autorregressivo. Isso, muito obrigado. Vetor autorregressivo. Tá ok? Fugiu a... Estava procurando a tradução e ficou. Tá? Decomposição de Tucker já é um pouco... É como eu diria, é uma matriz de correlação, só que com 3 fatores. A gente trabalha com tensores, ao invés de trabalhar com correlação, tá? Já é um pouco mais demorado. Multidimensional scaling é uma coisa bem legal também. É você medir as distâncias que você tem entre 2 pontos e calcular de forma que qualquer ponto que você tenha, você sabe, então eu tenho ponto A para B e ponto A para C. Eu consigo saber, por esse ponto, quanto que vale B para C. Vou dar um exemplo mais prático. Eu preciso saber qual é a diferença de preços que existem entre... Pego um produto e quero saber qual a diferença de preços para diferentes regiões. Então, vou pegar preço de suínos e vou ver em estado de São Paulo, estado de Minas e Paraná. Faço a série temporal dessas 3 séries. Pego esses preços, faço a série temporal deles. E faço a correlação dessas séries temporais. Vai dar um número de diferença entre essas séries temporais para cada um desses estados. Aí eu vou verificar qual a distância que existem entre esses estados. Para verificar se a distância, o patamar de preço, tem equivalência com a distância. Ou seja, eu posso pegar o preço da Bahia e verificar que tem o mesmo patamar de preço do Sul, do Rio Grande do Sul, mas estão extremamente longes. Agora, eu posso pegar estados que estão centralizados e têm o mesmo patamar de preços, e outros estados que estão centralizados também têm o mesmo patamar de preços. São como se eu formasse clusters entre distância e patamares de preços. Tá? Sugestão. Bem, aprendizado de máquina também pode ser estatística, mas, enfim, também, por último, o PCA, né, e a análise de clusters, que você vai formar ali e verificar. Pode usar uma métrica de distância, então, ok, correlação não é distância, mas pode usar distância euclidiana, alguma coisa para ver essas diferenças das séries temporais, para ver o quanto elas se agrupam, quanto esses patamares de preço se agrupam. Minhas sugestões aqui de ferramenta para vocês utilizarem, né? Então, o R, o próprio Tableau, o próprio Excel, banco de dados, se vocês acharem necessário, acho que pelo tempo talvez não seja possível, mas dá para fazer, como eu falei para vocês, no Excel tranquilamente. Quando você próprio importa esse dataset para o R já vai montar esse dataset, então dá para trabalhar com eles tranquilo. Aqui fica uma sugestão de ferramenta que eu gosto de trabalhar bastante, mas ela é bastante grande e complexa, mas para a parte de tratamento de dados tem uma suíte que tem bastante coisa que chama Pentaho. Não sei quantos de vocês já viram essa ferramenta. A principal ferramenta para ETL chama Kettle, e ela faz esse tratamento de dados, ela faz essa integração de dados, que eu acho bastante interessante. Mas, de novo, o R soluciona bastante coisa, tá? Para finalizar essa primeira exposição, eu deixei para vocês lá, vou deixar para vocês no site esse livro aqui, que é uma parte de detecção de outliers. Para análise de dados, usando o R, o VAR é feito com o pacote VARs. O regressões lineares e múltipla, bem, regressão linear é feito com o pacote ANOVA, e regressão linear múltipla é com o pacote GLM. Tá? Pode ter outros, tá ok? Isso é uma sugestão. PCA, vocês podem fazer com o pacote Vegan. Também tem uma parte desse pacote que dá para fazer para regressão.
O Multidimensional Scaling, existe o CMD Scale, e na parte de clusters, tanto o H-clusters quanto o Lattice, vocês conseguem fazer esse processo. Assusta um pouco. E, legal. Imagina. Eu ia passar para a parte de base de dados aqui, mas vamos para a parte, então, do DOI dos dados, tá? É isso que eu estou trazendo aqui. Esse daqui. Então, pessoal, de novo, fiquem tranquilos que a ideia, como eu falei para vocês, nosso objetivo é vocês se organizarem, usar a ferramenta que mais lhe convier. O que eu quero deixar bastante explicitado para vocês é, no mundo real, acessar dados não é simples. Então, trabalhar com dados não é simples. Eu acho que isso é um primeiro passo que vocês vão ter à face.
Não se preocupem tanto com a análise. Ah, Fernando, eu vou fazer um método de regressão linear múltipla. Não é isso. Se a gente chegar aqui, a melhor conclusão vai ser fazer correlação de duas séries, legal. Tá? Não se preocupem com isso. O que eu quero é que vocês façam o processo como um todo. Capture as fontes de dados, faça a gestão dos dados, explique na gestão dos dados quais métodos vão ser utilizados, qual tipo de análise vai ser feita e faça uma análise. Então, a análise é o último dos casos, tá legal? Mas eu quis deixar claro aqui para vocês terem uma visão geral de tudo que é possível, enfim, uma pequena parte do que é possível, aliás, porque o todo é bem maior. Tá? A parte de ciclo de vida dos dados. Então, qual que é o objetivo? O objetivo aqui é você estruturar, é você organizar um modelo de análise. Então, o primeiro processo dentro desse, que é o que a gente vai fazer, né, que dentro do planejamento é fazer a coleta. Dentro da coleta é assegurar que esses dados vão ter essa continuidade, né? Ou aonde estão esses dados que você coletou. O Data One, ele não vai armazenar a fonte de dados, você não vai colocar lá o seu conjunto de dados coletados, mas sim indicar onde você coletou isso daí, tá? E quem é o responsável, qual a continuidade disso, tá? Descrevê-los. Você vai descrever como você deposita esses dados, caso você seja a fonte original, senão, da onde você coletou esses dados. Qual vai ser a forma de preservar esses dados? E aí, em cima disso, nós viemos para descobrir, integrar e analisar. Vejam que isso é praticamente o último passo. Então, o primeiro passo nosso é garantir a descrição, não sei se todo mundo é familiar com esse conceito, mas os metadados em cima desse conjunto de dados, tá legal? Então, o objetivo é esse. Vamos fazer uma boa descrição desse procedimento que vai ser coletado. Aqui existe uma figurinha, né, um pouco mais ilustrativa, o que é o plano de gestão de dados, como eu devo organizar esses dados, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, o que são esses metadados, como eu mantenho os meus dados, certo? Uma vez que eu coletei, ou uma vez que eles estão disponíveis no site, que site que está disponível, legal? Como eu preservo eles para que não perca, eu tenho backup, não tenho backup, enfim, no nosso caso está dentro de um site, né? Quais outras fontes existem, que ferramentas eu posso utilizar e como eu posso visualizar isso daqui. Aqui é cada passo, mas vou entrar aqui para a ferramenta. Então, no site do DMP Tools, nós temos lá um início. Esse site só vai solicitar que você diga qual instituição que você está e já vai abrir o planejamento para você fazer. Dentro dele, você pode escolher modelos desses planejamentos. Tá? Então, você pode buscar lá, eu quero pegar o modelo da instituição Data One. E daí lá você consegue já ter esse planejamento dentro do modelo do Data One. Aqui é a mesma ideia. Com isso, o objetivo final é a gente criar essa estrutura, criar um marcador, ter uma numeração, da qual permita eu identificar este conjunto, esse trabalho que eu fiz unicamente. Certo? É igual o DOI de artigos que a gente trabalha, só que a gente vai trabalhar com isso para DOI de dados. Então, ele vai ser expresso, ele vai ser atribuído à entidade, qual objeto digital e como compartilhar ele. Você terá um DOI expresso, que é uma URL, né? E aí você pode, o DataSite, que é a organização que é responsável por manter essa estrutura de dados. Aqui temos um pequeno exemplo da sintaxe, né, de como isso daqui fica publicável. Então, quem foi a organização e qual é o link dele. Legal? E também como se mantém isso daí, como se deixa disponível isso daí, quais as organizações que aplicam essa gestão e que fazem a coleta, né? Então, do ISTA passa a ter um sistema de cientista que pesquisa esses DOIs e gera esse DOI. E aí todo o processo da arquitetura é feito. Tá?
e é validado, esse DOI gerado é validado ou está disponível lá pela universidade. Aqui também é a mesma coisa. Aqui eu vou entrar diretamente só para vocês terem uma ideia. Então, olha, das fontes de dados que eu comentei com vocês. Eu coloquei aqui 3, mas vocês fiquem à vontade. Fernando, a fonte de dados que eu vou utilizar não está nesse contexto, vou utilizar outra. Mas use a do CPEA, né, só para fazer uma propaganda. Então, aqui no site do CPEA, vocês têm aqui os preços de agropecuários, né, para cada série de preços. Aparece a foto do animalzinho aqui, tem a série diária que nós temos aqui, e, vindo em série de preços, você consegue baixar um Excel com o conjunto de dados aqui que você pode utilizar. Então, percebam sempre o seguinte, isso é a dificuldade que todos temos, todo centro de pesquisa tem. Fernando, por que isso daí não está no Web Services? Por que não está numa ferramenta XPTO? Pois bem, é inerente a todos os centros de pesquisa isso, tá? E vocês precisam saber. Identifiquem qual é o produto, qual é a unidade que você está utilizando, é em dólar, é em reais. Na própria descrição, na página inicial, você tem se o preço é coletado em arroba, onde está coletado, tá? Desde quando está coletado, para todos os produtos. Isso é o CPEA. O IPEA infelizmente, já é mais bonitinho nessa parte. Você tem aqui a periodicidade dos produtos que você quer, quais tipos de fontes que você tem. Então, como eu comentei com vocês, eu quero preço de produção, tenho Conab aqui. A Conab traz área plantada de grãos, então você seleciona aqui, área plantada de grãos. Vai trazer para você um gráfico e tem aqui a série de preços também, para você poder baixar. Mas veja que existem séries anuais, existem séries semanais, mensais. Né? E o último aqui que eu queria mostrar para vocês, eu coloquei o ISDA, mas só para vocês verem que o CPEA não está tão ruim. O ISDA mostra os seus relatórios de exportação do mundo em TXTs. O ISDA é o Departamento de Agrícola dos Estados Unidos, né? O Departamento de Secretaria Agrícola dos Estados Unidos. E os reports dele, eu demorei para chegar nesse site aqui, porque eles alteraram alguma coisa no site. O site principal é esse daqui, né? Mas nesse site você só tem PDF sobre as análises. E aí, essa parte de exportação está dentro do APPs. Então, o APPs faz o ISDA.gov. Mas, mesmo assim, é muito difícil trabalhar com esses dados, porque eles colocam em TXTs exportados por colunas, como se fossem relatórios, e que a mineração em cima disso é bastante complexa, né? É bastante tempo perdido aqui. Tá. E no Brasil, agora, o site que tem bastante acesso de dados de exportação, principalmente do mundo, chama Alice Web. Alice Web. Alice mesmo, como Alice Web, você consegue acessar aqui, vai aparecer o site, o sistema Alice Web foi desativado, então, quando você entra, ele fala, olha, utilize o Comex. E aqui, sim, dentre as fontes que tem de exportação, de sites que tem e tudo mais, foi o que melhor está estruturado, tá? Você tem aqui a parte de acesso aos dados, eles trabalham com nível de exportação e importação geral, exportação e importação por município ou base de dados. Então, vamos pegar um exemplo aqui de base de dados. Pois bem, aqui daí tem as séries de exportação. Eu gostei mais do outro aqui, ó, aqui no Comeps mesmo. Você tem um fluxo que você vai fazendo a exportação, qual período que você quer, qual mês que você quer, qual bloco econômico você quer, qual o detalhamento que você quer, se vai ser em dólar, quilo, quantidade, valores, e daí você pode consultar, ele traz esse conjunto. Pois bem, pessoal, isso daí são os 3 principais aí players de dados financeiros. Fora isso, temos a B3, que também tem uma dificuldade de acesso a dados. Tá?
Tá bom. Tá. Bem, perguntas. Primeira pergunta, olhando o CPEA, é: qual a influência que tem a comercialização de grãos com os preços de suínos? Tá? Existe uma correlação direta? Dá para a gente saber se passou um mês, esse preço sobe, varia, desce? Minha sugestão é que vocês peguem por cadeia produtiva. Então, eu vou pegar a cadeia de pecuária, por exemplo. Então, eu vou verificar quais dados eu tenho de pecuária. Aí eu tenho, por exemplo, o indicador do boi gordo. E vou verificar quais dados eu tenho de exportação. Tenho exportação? Não tenho? Então, de antemão, te digo, pecuária, exportação é mínima. Nós temos 80% de consumo interno, 20% de exportação. Melhor ver grãos. Então, grãos, cadeia de grãos, milho. Quanto que eu tenho de preço interno no mercado de milho e quanto que eu tenho de exportação de milho? Há uma relação de quando o preço do milho está tendo um volume maior de exportação, sobe o preço do milho, baixa o preço do milho? Não é possível identificar isso? É um resultado. Não. Existe a relação por um período de tempo, mas depois descola. Ela fica aleatória. Legal? É um resultado. Tá legal? Sim. Isso. Mas eu acho que é interessante eles, pelo menos, olharem as bases e verem quais datasets tem. Isso. Tá bom. Isso aí. O planejamento vai ser muito importante. Peguem o dataset aí, verifiquem, olha, vamos ter 15 minutos para responder a pergunta de qual produto a gente vai trabalhar e quais séries a gente vai trabalhar, ou o que a gente espera ver dessas séries. Aí vamos entrar. Tá bom? Sim. Vamos lá, então. Por favor, só identifiquem os grupos. Grupo 1 estão com 3 componentes, né? Grupo 2 estão com 4. Vocês estão com 3 componentes também. Grupo 3. Grupo 4 está com 3 componentes. Vocês são grupo 5. 9. Tá legal. 6, grupo 6. 5. Grupo 6, grupo 7 e grupo 8. Eu sugeriria que vocês fizessem um grupo juntos aqui, né? Vocês estão só em 2 aí. Junto vocês 2 com vocês 3 aqui, tá legal? Aqui tá ok. Vocês estão em 3 também, né? E vocês estão em 3 e 3. Eu acho que poderia grupo de vocês, talvez, dividir. E vocês também têm 3 pessoas aí? Olha, junta, não sei, vocês aí, um vai para um grupo e fica... Eu queria um grupo de 5 pessoas, pelo menos, para poder trabalhar. Eu acho que não. Acho que de 6 é melhor.
Pessoal do fundo, vocês podem se juntar. E vocês também lá com o pessoal do fundo? Pode ser? Vocês aqui com o grupo aqui? Aí pronto. Depois a gente vê vocês. Só isso. O pessoal que chegar, a gente agrupa. Não, eles vão juntar lá. Não deixar as questões, por exemplo, a gente está passando muito tempo, vai organizar o grupo, tá ok? Então é importante que cada grupo tenha um líder. Definam entre vocês, conversem entre vocês, troquem informação e definam esse líder. A gente vai estar circulando, então, em cada um dos grupos para saber como é que está indo essas atividades. Vamos dar um tempo para isso, Fernando?